Olá, sejam bem-vindos a mais um Entendendo a Bíblia. Eu sou Honório do Carmo, pastor sênior da Betel Serra, aqui no estado do Espírito Santo. E todas as quintas-feiras, aqui nesse horário, às 20 horas, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E no início, temos o hábito de estar respondendo algumas perguntas que nos são enviadas ou do assunto que estamos abordando, ou de um outro tema que queiram tratar, né? E já há 2 semanas estamos trabalhando, respondendo ao Dias, nosso irmão Dias, querido, amado, falando sobre a revelação progressiva, falando sobre as dispensações, e hoje eu quero responder, embora tenha algumas perguntas ainda do Dias, mas fica para as próximas Dias. Hoje nós vamos estar respondendo ao Antônio Celso. Ele faz uma pergunta, ou várias perguntas, ou um assunto que se faz necessário falar sobre vários pontos. E eu estarei, embora o assunto não seja específico sobre escatologia, que é o tema que ele aborda, mas eu estarei, Antônio Celso, na medida que for trabalhando os assuntos, nós vamos respondendo um aqui, outro ali, até formar a mente, pelo menos de um esboço escatológico, né? Pelo menos de um esboço escatológico. Bom, nós estamos no período da igreja, também conhecida como o período da graça. Não sei se você observou, nós falamos no assunto anterior, na semana anterior, sobre as dispensações, e fica de uma forma didática, mais fácil compreensão. E quando trabalhamos aquelas dispensações, se você não viu, você dê uma olhada no estudo da semana anterior, e nós falamos das dispensações, que são os períodos que Deus trata com o seu povo. E esse momento é um momento em que o tratamento de Deus é com a igreja, o povo de Deus chamado igreja. Israel está como que em um stand-by para quando terminar o período da igreja e começar o período da grande tribulação. Esse período sim será um tratamento específico para o povo de Israel novamente, ok? Isso tem explicação no livro de Daniel, aquilo que nós conversamos, escatologia, nós não podemos pegar apenas o livro de Apocalipse e achar que tudo está ali, né, revelado. Não. Realmente tem, no Antigo Testamento se fala muito mais da segunda vinda, ele pisando na terra, do que na segunda vinda ele trazendo o arrebatamento da igreja. Vamos lá, vamos com calma. Entendemos que o período da graça vai terminar com a vinda de Jesus. Isso aí, eu acredito que todas as linhas teológicas estão amarradas nisso, tá? O período da igreja termina com a vinda de Jesus. Agora, a vinda de Jesus, há 2 correntes que entendem. Uma é que ele virá na terra, isso todos concordam, mas existe aquela linha que entende que ele primeiramente virá nos ares, conforme promessa lá em Atos dos Apóstolos, quando ele foi assunto aos céus, esse mesmo Jesus virá e tal. Então, nos ares apenas a igreja o verá, na terra todo o olho verá. Então a expressão todo o olho verá se diz com respeito a, vamos dizer assim, a segunda etapa da vinda de Jesus. Então a vinda de Jesus, resumindo, dá-se-á em 2 etapas, uma com o arrebatamento da igreja e outra com pisando, né, no Monte das Oliveiras, conforme a profecia do Antigo Testamento. Bom, então existe mesmo os que creem nessas 2 etapas e existe aqueles que apenas creem na segunda etapa, tá bom? Bom, sobre a grande tribulação, existem pelo menos 3 correntes teológicas sobre a grande tribulação. Uma é a pré-tribulacionista, o nome já diz.
Jesus virá antes da grande tribulação, ou seja, virá para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Então, para esses, a vinda dele na terra dar-se-á no final da grande tribulação, né? Existe a outra corrente teológica, pelo menos eu entendo ser a que menos divulgada, mas é um pensamento também muito forte, que é o mid-tribulacionista. Eles entendem que, vamos pôr a grande tribulação no período de 7 anos, então, no meio da grande tribulação, Jesus vem para arrebatar a igreja. E a primeira parte da grande tribulação para eles é como se fossem os princípios das dores, ok? Então, esses são os chamados mid-tribulacionistas. Jesus vem arrebatar a sua igreja no meio da grande tribulação. Bom, e tem também o pós-tribulacionista. Jesus vem após a grande tribulação, ok? Bom, depois da grande tribulação, entendemos todos que vem o milênio. Bom, com relação ao milênio, também existem 3 grandes correntes teológicas sobre esse assunto, milênio, governo de Cristo. Existe o pré-milenismo, que creio que Jesus virá antes do milênio, ele virá para implantar o seu reino aqui na Terra. Existe o amilenismo, ou seja, aquele que entende que não há milênio, é como que o milênio já estamos vivendo ele, ok? E existe a corrente teológica do pós-milenismo, Jesus virá após o milênio. Bom, agora todos nós concordamos que após o milênio haverá novos céus e nova terra. Aí sim, é o fim do mundo, aí termina todas as coisas, né? É por isso que algumas pessoas acham que depende de nós, do nosso trabalho, para que Jesus venha arrebatar a igreja. Quando eles usam o termo, enquanto este evangelho do reino não for pregado a todas as gentes, não virá o fim. Então, gente, fim, para mim, é com novos céus e nova terra. Não é com o arrebatamento. Depois do arrebatamento ainda tem muita coisa, muita coisa. Nos próximos estudos, então, Antônio Celso, eu vou trazer cada um desses, um lampejo de cada um, tá bom? Porque aí nós vamos formatando esse esboço escatológico. É muito interessante o esboço, porque se você tem um esboço escatológico na sua mente, você sabe como se situar, como proceder. Agora, já antecipo dizendo que eu entendo ser o mais correto, eu pelo menos eu defendo essa corrente de eu sou pré-tribulacionista e pré-milenista. Eu creio no arrebatamento da igreja e sei que virá, na minha maneira de enxergar, a escatologia virá antes da grande tribulação e ele virá para implantar o milênio, e o pré-milenismo defende, e eu creio que o milênio será real. Nós viveremos o milênio como igreja ao lado do Senhor, faremos parte do reino onde ele será o rei. Aí sim terminamos com os novos céus e nova terra, ok, querido? Vamos lá, vamos dar então seguimento e nas próximas semanas a gente traz de volta o assunto, tá? Vamos lá, queridos, aqui no livro de Atos dos Apóstolos nós concluímos o capítulo 4 de Atos com a liberação da prisão dos apóstolos Pedro e João, naquele período em que ele curou aquele paralítico e depois pregou um sermão em pleno pórtico de Salomão dentro do templo. Isso criou um problema terrível. O Sinédrio leva-os ao conselho, né, no caso ao Sinédrio, e lá eles deixam uma noite preso, faz um julgamento, uma inquirição primeiro aos discípulos, mas libera os discípulos com uma condição, de que eles não falassem mais nesse nome de Jesus. É estranho, né? Você liberar uma pessoa e impor condições
que não pode fazer certas coisas. E eles não puderam. Mas eles disseram para o Sinédrio: olha, não tem jeito, nós vamos continuar falando daquilo que temos visto e ouvido. Porque mais importa, claro, obedecer a Deus do que as ordens humanas que contrariam a ordem primeiramente dada por Deus. Então foi assim que nós concluímos a aula de número 11. Hoje, aula de número 12, estaremos vendo, vamos iniciar o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, onde veremos alguns pontos salientes, e destaco aqui o primeiro, será a história desse casal, Ananias e Safira, que pecaram, mentiram ao Espírito Santo, e vamos ver as consequências advindas pela palavra do apóstolo Pedro. Um outro assunto de destaque nesse capítulo é a primavera na pregação da igreja no poder do Espírito Santo, ou seja, o florescimento da mensagem de Jesus por meio dos apóstolos. Um outro ponto de destaque é, novamente, a prisão e um milagroso livramento que aconteceu. Vamos ver lá na frente. Mais uma vez eles comparecem diante do Sinédrio, a gente percebe ali e ouve ali o conselho de Gamaliel, e por último o destaque que vamos dar é o êxito no trabalho dos apóstolos. Então vamos começar hoje pelo casal Ananias e Safira. Versículo 1 diz assim: havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Queridos, no capítulo anterior, no final dele, do capítulo 4, nós vemos ali um excelente exemplo nessa questão do compartilhar dos bens. Nós vimos ali o exemplo de Barnabé. Agora, Ananias e Safira nos dá um péssimo exemplo no quesito repartir, contribuir, compartilhar. Vemos aqui na história desses dois, Barnabé e um casal, Ananias e Safira, o exemplo do que nós devemos ser e o exemplo do que nós não devemos ser. Encontramos um exemplo de generosidade. O outro, encontramos um exemplo, um péssimo exemplo de comportamento hipócrita e de engano, espírito de engano na vida desse casal. Eles faziam parte do movimento, mas com atitudes completamente antagônicas. Coração de Barnabé com o coração do casal. A motivação de Barnabé e a motivação do casal totalmente adversas. Infelizmente, queridos, havia hipócritas lá no movimento, no primeiro mover da igreja. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, porque tinham uma aparência de piedade e interiormente havia podridão. Então, infelizmente, em todo movimento você encontra pessoas assim. É verdade que existem pessoas que às vezes julgam um movimento, julgam uma igreja por uma ou outra pessoa, um ou outro comportamento. Se fôssemos julgar a igreja primitiva pelo comportamento de Barnabé, ótimo, excelente. Uma igreja generosa, uma igreja encorajadora, uma igreja que abria a boca para motivar, para incentivar, para encorajar. Agora, se alguém visse o exemplo de Ananias e Safira e quisesse achar que a igreja parecia com aquele casal, imagine, eles iam entender que a igreja era um grupo de hipócritas, um grupo de mentirosos, um grupo de enganadores, e até os nossos dias é assim. Às vezes conhecemos uma igreja e conhecemos alguns membros que glorificam a Deus com a sua vida, e tem outros que são como esses casais. Já pensou?
Tomara que todos olhem para os melhores exemplos das nossas igrejas. Mas, infelizmente, parece que o defeito, o problemático, é o que chama mais atenção e, às vezes, encontram pessoas que também gostam de falar mal e aí aproveitam desses exemplos para poder massacrarem a igreja de Cristo, manifestada nas igrejas locais, né? Então, havia pessoas como Ananias e Safira na igreja primitiva, pessoas cujos corações não estavam retos perante Deus, como nos nossos dias e como em todas as igrejas locais que existem no planeta, sem medo de errar. Não existe nenhuma igreja que eu possa dizer que tal igreja é perfeita, tal igreja só tem Barnabés lá dentro. Não. Pode ter certeza que não, né? Então, certamente esse casal, ao ingressarem na igreja, eles assumiram ali uma forma de piedade. É muito bom ver a família sempre unida, não é? Claro. Mas um casal sempre em acordo é uma maravilha. Agora, não para o mal, como aconteceu com esse casal. Eles estavam de acordo. Ou seja, estavam fazendo uma coisa certa. Havia harmonia entre o casal, havia uma coesão entre eles, né? Mas de uma forma errada. Ou seja, eles concordaram no erro. Me faz lembrar um casal lá do início de todas as coisas, né? Adão e Eva, onde a gente entende pelo texto que a Eva deu a ideia, deu o primeiro passo, mas encontrou apoio de Adão. Aqui a gente não consegue dizer com precisão quem deu a ideia, né? Se mais uma vez a mulher, aqui representada por Safira, ou se Ananias apenas concordou, não dá para a gente julgar esse casal com base em Adão e Eva, né? Unidade de um casal na desobediência, aí é triste, porque se perdem os dois, e se tiver filhos, contaminam todos. Bom, e assim muitos medem, né, como eu disse, uma comunidade com base no exemplo negativo de um membro. Não incorram nesse erro, né? Principalmente nos dias em que vivemos, queridos. Estamos vivendo um tempo profético, um tempo em que falamos que os últimos dias, e nós encontramos muitas palavras com relação a esse período de falsos profetas que surgirão e etc. Então, é fácil saber que existe ovelhas e existe bodes, e o próprio Jesus disse que estariam convivendo juntos. Aliás, quando ele fala de joio e trigo, ele ainda diz assim: não arranque o joio. Por quê? Porque na busca de arrancar o joio, o que não presta, o que não produz, você pode incorrer no erro de arrancar o trigo. Então ele disse: deixa os dois conviverem. Então o próprio Jesus deu esse respaldo para nós: não vamos mexer. Porque existem pessoas, queridos, que são sinceros, como Paulo, que era um fariseu, mas era um sincero, um homem querendo agradar a Deus. E achava que agradava a Deus quando perseguia os cristãos. Não é? Então, quem sabe nós temos pessoas no nosso meio que hoje estão com pensamentos completamente diferentes da maioria da igreja de Cristo, mas são pessoas sinceras e que precisam permanecer. Enquanto quiserem permanecer, precisam permanecer. Porque podemos estar arrancando um trigo maravilhoso, alguém que vai ter uma produção maravilhosa no reino de Deus. Bom, uma coisa é certa: ninguém consegue ver o interior de ninguém, nem as suas intenções, nem as suas motivações erradas. Fizeram a princípio o mesmo que muitos fizeram. Todos estavam contribuindo, porque havia fome naquela região. Então, quem tinha propriedades, o texto é claro, estavam vendendo suas propriedades e depositando aos pés dos apóstolos. Barnabé fez, nós vimos isso semana passada, e agora a gente vê a história do Ananias e Safira, que
venderam a sua propriedade e trouxeram parte do dinheiro. Queridos, até aí tudo bem, não havia problema, mas a motivação não estava correta. A motivação era diferente dos demais, a motivação era uma motivação errada. Havia um grande desejo, pelo que a gente entende, de chamar a atenção, no sentido de ser louvado, ser elogiado por causa da sua generosidade, ou por estarem querendo demonstrar que igualmente estavam sendo usados, guiados pelo Espírito Santo para abençoar a igreja. De uma forma ou de outra, havia uma intenção de se projetar, de se aparecer, né, numa linguagem mais rasgada aí, né? Lá em Gálatas 6:7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Queridos, e igualmente Ananias e Safira, num tempo em que a igreja estava começando, parece que eu percebo aqui em alguns personagens que aconteceram algo semelhante e que havia um grande começo. Quer ver? Na época de Nadab e Abiú, lá no livro de Levítico narra sobre isso, Nadab e Abiú, no momento em que estava começando, Deus estava estabelecendo o sacerdócio, aquela ideia dos levitas, né, de sacrificar animais, de queimar incenso, oferta, apresentar diante do Senhor. Nadab e Abiú, sem autorização, eles oferecem oferta ao Senhor. Eles não poderiam, mas eles fizeram, porque, tipo assim, nós também somos da família, nós também podemos, e aí não deram ouvidos ao comando ou à voz de Deus. E o que aconteceu? Levítico 10:2 diz assim: então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor, ou seja, morreram lá no local onde eles não poderiam ter entrado e muito menos oferecendo oferta. Isso estava no início do sacerdócio. Então era uma forma de disciplinar e falar, e Deus falar para o povo: olha, esse assunto é sério, ninguém brinca com isso. Da mesma forma aconteceu com Acã, quando no começo, é um novo começo para a história de Israel, que agora iria viver uma nova etapa na terra prometida, na terra da promessa. E quando eles vencem Jericó, ninguém poderia ficar com os despojos, mas Acã reteve, como Ananias, reteve para si parte dos despojos de Jericó, que deveriam ser entregues na casa do Senhor, ou no tabernáculo, ou então ser destruídos, mas ele guarda para si aquilo. E isso foi horrível, era o início de mais uma etapa. A história está lá em Josué. Josué 7:1 diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Josué 7:25 disse Josué: porque você nos causou essa desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus e os queimou no fogo. Então agora, aqui no capítulo 5 de Atos, a gente vê o início de uma nova etapa do povo de Deus, agora o início da igreja. E Ananias e Safira agem dessa forma, igualmente Acã, retendo para si parte do dinheiro, e esse não era o problema, volto a dizer, veremos mais na frente, mas mentiram, enganaram, ou tentaram enganar o Espírito Santo, e aí veio o juízo divino sobre a vida desse casal, né? Então Deus usou esses julgamentos, queridos, como advertência ao seu povo, inclusive para nós do século 21. Olha o que diz Paulo aos Coríntios, ele diz: essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas
como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, a advertência, querido, para mim e para você, o exemplo negativo de Ananias e Safira e desses, do Antigo Testamento que citamos aqui agora. Então, o problema não estava em ter dado parte do valor, mas na mentira, no engano de passar pelo valor total. Eles poderiam muito bem ter guardado parte do valor para eles, mas o pecado era o fingir, o enganar, o ter uma aparência de piedade, de corações generosos. Talvez quisessem, volto a dizer, uma proeminência entre os discípulos, sendo que nem discípulos eles verdadeiramente eram. Provado pelo seu comportamento. Uma hipocrisia, vemos aqui uma hipocrisia disfarçada, um espírito de engano, onde eles buscavam reconhecimento das pessoas. Hipocrisia, queridos, hipocrisia é a aparência deliberada, é tentar parecer ser uma coisa que não é. É a tentativa de fazer com que as pessoas acreditem que somos mais espirituais do que na realidade somos. Isso é hipocrisia, num conceito mais simples para entender. Eles depositaram aos pés dos apóstolos. Mas, primeiramente, ele, Ananias, veio separado da esposa e depositar aos pés dos apóstolos. O que é depositar aos pés dos apóstolos? Colocaram essa responsabilidade de guardar e de distribuir aos apóstolos. Então, essa expressão aos pés dos apóstolos, por exemplo, tem uma versão parecida, quando diz que Paulo ele foi educado aos pés de Gamaliel. O que ele estava dizendo? Sob a responsabilidade desse grande mestre chamado Gamaliel. Gamaliel tinha a responsabilidade de educar Paulo, ou Saulo na ocasião. Agora, o dinheiro que foi entregue aos apóstolos, a expressão aos pés dos apóstolos dá esse entendimento, um entendimento de custódia, um entendimento de guardar, de ficar sob sua responsabilidade. Avarentos do dinheiro do mundo e não acreditavam que Deus fosse capaz de suprir suas necessidades. Esses foram os dois problemas que Ananias e Safira tiveram. Um é a avareza mesmo. E o outro, eles não acreditaram. Por quê? Porque eles guardaram parte do dinheiro, possivelmente porque como é que nós vamos ficar quando o dinheiro de todo mundo acabar? Eles foram financistas, eles não tiveram fé. Então, por isso eles pensaram em servir a Deus e servir a Mamon. Servir a Deus quando depositaram aos pés dos apóstolos, e a Mamon quando mantiveram os seus próprios bolsos. Ou seja, eles estavam divididos. E a Bíblia é clara quando diz que ninguém pode servir. Está aqui, Mateus capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Gente, era simples. Eles poderiam chegar e dizer assim: olha, nós vendemos por tanto e estamos trazendo uma oferta menor e retemos o restante para mim e para minha família. Não teria problema. Palavras do próprio Pedro, Palavras do próprio Pedro, no versículo 3 em diante, 3 e 4. Vamos ler agora. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração, rapaz? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade, Ananias, era sua. Você podia vender ou não vender, como quisesse. Ela era sua, você podia fazer com ela o que você quisesse.
E depois de vendê-la, vamos supor que a sua opção fosse vender. Depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Queridos, aqui Pedro destaca a atividade de Satanás. Nós já sabemos, João 10:10, que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E foi exatamente o que ele fez com Judas. O que ele fez com Judas? Para fazer o pacto da traição, lá ele fez às escondidas. No início da ceia, ele colocou no coração do Judas trair. Quando estava iniciando, ele pensou assim, é hoje que eu vou trair. Satanás colocou isso no coração dele, está lá em João capítulo 13. E no momento da ceia, na hora que ele ia comer do pão, Satanás diz a Bíblia que entrou nele. Está lá, Gênesis capítulo 13. Queridos, a advertência de Pedro para todos nós é: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Queridos, quando Ananias trouxe o dinheiro, Pedro, sem qualquer investigação, o acusa perentoriamente do seu pecado. Ou seja, Pedro disse que tudo começou quando Satanás encheu o coração de Ananias. Claro, Pedro não estava culpando Satanás. Não, Satanás, o serviço dele é esse. O que aconteceu é que, a exemplo de Judas, Ananias abre o seu coração e aceita a mensagem do inimigo. Grave isso, tudo que é contrário ao Espírito Santo procede do espírito maligno. Quando é uma palavra que a pessoa entende que pode vir de Deus, uma ideia muito boa, sim, pode ser da carnalidade da pessoa, mas é preferível atender que o crente carnal é que aceita com facilidade uma proposta do inimigo, como aconteceu aqui. Foi assim com Saul, quando o Espírito Santo se afastou, o maligno logo o perturbou. Satanás é um espírito mentiroso, ele é o pai da mentira. Mentiu a Deus, foi o que Ananias fez. Não foi ao apóstolo, embora a sua ação foi dirigida ao apóstolo, mas o que Jesus nos revela? O que fizerdes a um dos pequeninos discípulos, a mim me fizeste. Então, quando ele mente para o apóstolo está dizendo, não foi para mim que você mentiu. Você tentou mentir ao Espírito Santo. Aqui a gente vê que o apóstolo ele tinha um dom de discernir espíritos. Um destaque aqui para todo e qualquer líder. Está aí um dom que todo líder precisa buscar, precisa ter. A hipocrisia, então, aqui, queridos, ela é desmascarada. Ananias teria pecado se não vendesse, não teria pecado se não vendesse a sua propriedade. Ele não teria pecado se vendesse e não desse nada. Não teria pecado se não desse nada. Ele não teria pecado se tivesse vendido e tivesse dito que estava dando apenas uma parte. Também não teria pecado. Essa era a regra dada pelo apóstolo. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Está lá em 2 Coríntios capítulo 9. Então a motivação ela precisa ser correta. A tristeza de dar, a avareza que leva à tristeza no dar, isso não vem de Deus. Isso é obra da carne. Ou uma investida do inimigo sobre sua vida. Seu pecado foi tentar enganar a igreja, foi mentir ao apóstolo. Uma atividade sutil de Satanás por trás dessa ação de Ananias. Satanás já havia tentado frustrar o avanço da igreja com a perseguição externa. Agora ataca internamente por meio da corrupção. A externa foi por meio da perseguição, agora a interna por meio da corrupção. Ficou provado aqui que o casal não era apenas avarento, mas também ladrões e mentirosos, movido pelo egoísmo de se projetar no seio da igreja. Por isso, queridos, a necessidade
a necessidade de um líder, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, buscar esse dom tão importante para a liderança. Em Hebreus 4,13, diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, a motivação, ela precisa ser correta, porque aquele que tudo vê, vê as intenções, vê esse impulso interior que nos leva a fazer alguma coisa. Olha o que diz Provérbios 25. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Nuvens e ventos sem chuva são pessoas que vivem da aparência. Você já viu uma nuvem, às vezes tem lá uma nuvem carregada, uma nuvem escura, e você fala, vai chover. Mas o vento vem e leva aquela nuvem para longe e não vem chuva. Ou seja, foi um anúncio falso, uma aparência de chuva, mas pelo menos que naquele local não caiu. Assim são as pessoas que gabam de dar presentes ou de presentes que não deram. Não devemos nos vangloriar, nem mesmo de um presente verdadeiro. A sua mão esquerda não deve saber a que a mão direita dá, foi o ensinamento de Jesus. E em Judas capítulo 12 ele fala de homens que são nuvens carregadas de ventos, né? Ou seja, se referindo a homens improdutivos, homens que apenas anunciam que vão fazer e não fazem. Aqueles que se orgulham de boas obras que nunca fizeram, ou prometem boas obras que nunca fazem. Versículo 5, vamos adelante, porque o horário está indo. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu, ali, na hora. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Alguns dizem, que nada, isso aí foi um infarto fulminante que ele teve. Irmãos, eu não sei qual é a explicação da medicina científica, mas aqui fala que quando Ananias falou, ele caiu no mesmo momento e morreu. E sem falar que a esposa depois aconteceu a mesma coisa com ela. Então, é incrível, né? Infarto fulminante na hora que o homem fala. Pode ter acontecido em ambos, sim. Uma pressão tão forte, né? Um estresse tão grande que parou o coração dos dois. Não sei o que aconteceu de fato, só sei que foi assim que aconteceu, como diz a Bíblia. Ele morreu no local. A hipocrisia aqui, ela foi condenada. Um exemplo que nós temos de morte fulminante foi daquela figueira frondosa, linda, maravilhosa, que prometia figos maravilhosos, mas quando Jesus e os discípulos foram procurar, não encontraram um fruto sequer. Jesus apenas com uma palavra, deu uma palavra e logo depois a figueira secou-se. Então, é mais ou menos por aí. Precisamos buscar ser frutíferos, não apenas frondosos. Deus não nos quer fazendo apenas sombra, embora a sombra já tenha uma certa utilidade, mas Ele não quer que apenas sejamos uma árvore sem fruto, improdutivo. O pecado que ele gera a morte, então Deus agiu assim para preservar a sua igreja. Imagine o efeito disso sobre os observadores, aqueles que estavam ali por perto. Eles devem ter semeado um temor enorme mesmo no seio da igreja. Deve ter sido devastador aos olhos dos observadores. O enterro foi imediato e foi sucinto, foi rápido, né? Os costumes normais a respeito do enterro e do pranto, aquela história de sepultamento que a gente entende no mundo judaico, isso não aconteceu na vida de Ananias, possivelmente exatamente por ele ter pecado, né? Por ele, da sua morte ser o resultado de um pecado que ele fez com relação a Deus. E parecia então ser a mão de Deus. E se era a mão de Deus, se é Deus quem matou, então não tinha por que passar por um funeral, como mandam os figurinos, né? A única coisa que eu às vezes fico perguntando é o seguinte: a mulher não foi nem avisada do sepultamento do marido. Talvez seja como nos dias de hoje, né? Onde quase ninguém pode ir sepultar os seus entes queridos, porque estamos vivendo uma pandemia aqui. Não sei o que passava
de fato pelo pensamento da religião da época, né? Então eles o levaram para fora da cidade e o enterraram decentemente, fizeram um sepultamento. E aí, versículo 7, cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Ela não sabia. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? E ela respondeu: sim, foi esse o valor. Ou seja, ela veio depois, talvez, para ambos terem os seus elogios particulares. A partir da morte ou do sepultamento, essas 3 horas? Não sei, talvez seja a partir da morte, porque os jovens estavam acabando de chegar e tiveram que sair para sepultar a mulher, né? Ela veio ao local onde estavam os apóstolos e, com a pergunta, ela foi também igualmente considerada culpada de compartilhar com o marido do pecado dele. E aí o acerto de contas com Safira. Versículo 9, então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta. Aí deduz que eles estavam chegando. E também levarão você. Na hora, a mulher também apaga. Queridos, eles haviam combinado a mesma história. Vimos aqui uma hipocrisia combinada. O casal faz um pacto de mentira. O pecado aqui foi planejado, uma aliança para o mal. Então, mesmo juízo sobre Safira. A ação do casal culpado é representada como sendo um mútuo acordo para tentar o Espírito Santo. Foi proferida então a sentença sobre ela e os jovens voltam para sepultar a mulher. Eu fico imaginando esse jovem outra vez fazer as mesmas práticas, as mesmas coisas. Bom, versículo 10 e 11 para encerrar hoje. No mesmo instante ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que souberam desses acontecimentos. Ela caiu ali, aos pés de Pedro. Aqui nós vemos então a hipocrisia sendo derrotada. Eles amaram mais o dinheiro, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui nesse versículo, a palavra igreja aparece pela primeira vez no livro de Atos dos Apóstolos. No grego, eclésia. Aqui estava significando a assembleia. Aqui dava a ideia da igreja universal ou da congregação local. Ambos aqui usa a mesma expressão grega. Grande temor advindo, ou seja, o pecado uma vez revelado, a santidade se revela, porque todos agora passam a temer a Deus, porque o negócio é sério. E o resultado? O resultado nós vamos ver mais na frente. Houve um crescimento assustador, esplendoroso na igreja de Cristo. Queridos, vemos aqui 2 exemplos clássicos de Barnabé no final da aula passada e agora de Ananias e Safira. Não vale a pena agir ou tentar fazer coisas certas com a motivação errada. Examine o seu coração em cada ação sua diante de Deus, diante da igreja, no seu ministério, na sua célula. Sabe, sempre faça um exame introspectivo antes de agir. Porque todas as vezes que a gente age movido por uma motivação, que é um impulso interior, e que faz com que nós possamos agir, manifestar exteriormente. Então, quando você for fazer alguma coisa, examine a motivação real. Por que você quer fazer? E por que você entende que precisa fazer? Sabe, se for para glorificar a Deus e abençoar os outros, faça. Se a motivação não for essa, melhor não. Era melhor se eles não tivessem contribuído, porque eles poderiam dizer: nós não temos fé para contribuir, do que eles contribuírem triste, com avareza e mentindo.
por isso eles não sobreviveram. Queridos, que Barnabé seja o nosso modelo, que Barnabé seja o exemplo que eu e você precisamos, exemplo de generosidade, exemplo de cristão, exemplo de alguém que é digno de ser imitado. Queridos, que Deus abençoe, uma boa noite para você, para a sua família, um beijo no seu coração e até a próxima semana, se o bom Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Valeu.